Bom dia, bom dia. Prazer te receber aqui. Mais um dia feliz, acho que é mais um dia tranquilo. Vou me colocar também à disposição hoje, Luciano, até para, como a janela está abrindo, acho interessante também poder responder algumas coisas. Mas feliz em trazer o Renan, ressaltar mais uma vez a questão do processo. Eu acho que é importante dizer que não tem jogador no Guarani que é do Marcelo, que é do Elano, que é do Romulo, que é do Farney, mas que é uma construção de clube, de processos dentro do departamento que traz os nomes. O Renan eu tentei contratar ele em 2020, né? 2020 eu tinha tentado contratar ele. Dessa vez o nome veio pelo Marcelo e pelo Cupertino, que viram o jogo do Água Santa e gostaram muito do nome dele, já estava no nosso banco de dados, então aí o pessoal da análise foi analisar, levamos para a diretoria, para o CA, aprovaram o nome, e aí fizemos a contratação. Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa que a gente vem construindo e que eu estou muito feliz em deixar, em construir aqui dentro do Guarani, que é esses processos que eu acho que está cada vez mais claro em termos de contratação, e acho que isso minimiza a nossa chance de erro. Então, seja bem-vindo, Renan. Acho que tem tudo para fazer uma história bonita aqui dentro do Guarani, participar dessa reconstrução que a gente está fazendo dentro do clube. Tens muita qualidade para isso. Tomara que fique anos aqui no nosso clube e traga muitas vitórias. Primeiro, seja bem-vindo, Renan. Bom dia a vocês dois, Delfaro e você. Queria que você começasse falando o que você está sentindo em chegar ao Guarani, como é que foi essa negociação? Bom dia. É uma felicidade imensa para mim poder representar, vestir essa camisa, representar essa instituição, que é uma instituição pesada, que tem história, e eu reconheço isso. Então, para mim, é um momento de muita felicidade. É uma oportunidade que, juntamente com meus companheiros, eu tenho convicção no que a gente tem feito, que eles têm feito, né? Então, eu tenho certeza que, com muito trabalho, a gente vai conseguir objetivos grandes ainda nessa temporada. Queria que você falasse um pouco também das suas características para o torcedor que está nos assistindo. Cara, sobre característica, eu acho que nós como atletas, nós temos que se adaptar àquilo que o treinador entende como característica, né? Eu sou um lateral que eu já fiz a construção com 3, eu sou um lateral que com 3 zagueiros já joguei espetado, o que a maioria joga na linha de 4. Então, cabe a nós, hoje em dia, pelo futebol ser tão moderno e tão dinâmico, a gente se adaptar àquilo que o professor entende como principal característica para o contexto da equipe. Então, eu me adapto nessas 3 funções que eu te falei. Eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. E acho que acredito que uma coisa que não pode faltar para nós atletas é dedicação, é correr, é entrega. E isso eu já vi muito do grupo nesse último jogo que eu assisti. E eu sou mais um atleta que chego para somar nessa questão, para agregar, para a gente conseguir, como eu falei, conquistar grandes objetivos nessa temporada. Falando um pouco da sua história, em 2023 você foi campeão, né, da Série C com o Amazonas. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, a mesma competição que o Guarani está jogando, está disputando. Realmente foi um momento muito feliz que eu tive lá no Amazonas. Foi um ano muito especial para mim. Tenho um companheiro aqui que viveu esse momento comigo lá e espero poder repetir novamente esse ano, ser campeão novamente, né? Eu sei que a Série C é um campeonato muito difícil, muito competitivo, principalmente depois da classificação no outro momento da competição. Então, eu chego para somar, chego para passar um pouco dessa experiência, desse momento que eu tive lá no Amazonas. Eu quero fazer diferente. Sei que o grupo tem muito potencial para isso. Pela uma semana que eu estou aqui no clube, eu já percebi isso. É um grupo muito qualificado, de homens e de atletas comprometidos que têm um objetivo muito claro. E eu acredito muito que a gente vai ter êxito. Todo mundo fala isso, assim, dessa característica da Série C, quando ela vai para a fase seguinte, né, para a segunda fase, muda muito. O que muda tanto assim? Só são 6 jogos, né? Fora as finais. São jogos que são os confrontos diretos, né? E cabe a nós entender o momento do jogo dentro da competição.
a gente não tem uma margem de erro muito grande, né? Você perde um jogo para depois você tirar essa diferença para o outro adversário, fica difícil porque é um confronto direto. Então, como eu falei, é uma competição que ela exige muito um duelo individual, uma competição que ela exige muito a parte física, mas o nosso elenco também é um elenco muito técnico, e quando a gente tem a bola, a gente fazer aquilo que o professor pede, fazer aquilo que ele acredita como o melhor para a equipe. Então, é uma competição que exige muito de nós atletas, muita entrega, muita dedicação, e acredito que o grupo, pela sequência dos jogos, pela sequência que o Guarani vem tendo, já entendeu essa competição, né? Já entendeu como funciona a Série C, e quanto mais cedo a gente entender como realmente é essa competição, a chance da gente ter felicidade no final do ano é grande. Eu queria que também você contasse um pouco da sua carreira. Estava vendo aqui que você começou nas categorias de base do Vasco, né? Você é carioca, você é lá do Rio. Como é que foi o seu começo de carreira? Como é que foi a sua carreira? Sou do Rio de Janeiro. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Eu fiquei 5 anos na minha base no Fluminense. Depois eu fui para o Vasco, fiquei mais 3 anos. No meu último ano de sub-20 eu vim para São Paulo, com 17 anos, 17, 18 anos. Fui para o Ituano. Aí fiquei 3 meses no sub-20 e já subi profissional. No ano que eu subi, eu cheguei no Ituano como meia ainda. E aí quando eu subi profissional, foi até uma conversa que eu tive com o Juninho, nós conversamos, tinha necessidade de ter um lateral no elenco profissional. E aí eu subi, graças a Deus as coisas foram acontecendo. Tive uma passagem também para Portugal, joguei no Mirassol, aqui também no interior de São Paulo. No Amazonas, como você citou, tive uma passagem pelo norte também no Remo. Ultimamente eu estava no Água Santa. Então eu chego para somar, chego para ajudar. Passei pelo Joinville também, fiquei 3 anos no Joinville. Foi quando depois você... E a gente estava um pouco mais próximo ali. E então eu chego para somar, chego para agregar, com muita vontade de vencer, com muita vontade de conquistar coisas grandes com essa camisa e marcar o meu nome na história do clube. Interessante você falar como é que funciona esse monitoramento que vocês estão fazendo para agir nas contratações, e a torcida não tem como, sempre fica interessado em saber se vai chegar mais gente ou não, principalmente porque vai reabrir a janela agora. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, obrigado pela pergunta. Eu fico muito feliz quando a gente tem processos, tá? Quando a gente consegue ter clareza e que fique independente do FAR, né, ou de qualquer profissional que esteja dentro do Guarani, né, em qualquer área, né? Então eu tenho incomodado bastante, o pessoal da comunicação tem me ajudado também, tem incomodado bastante eles também. Praticamente todos os departamentos ligados à superintendência de futebol hoje tem já escrito, tá? Não é algo falado, é algo escrito. Qual o procedimento, qual as métricas, né, qual o parâmetro de sucesso de cada departamento dentro da superintendência de futebol. Isso a gente já tem inscrito e nos próximos dias deve aprovar com o CA para colocar em prática. E dentro da contratação de jogadores, a gente tem como molde aprovar por todos, né, aprova pela análise de desempenho, análise de mercado, aprova por mim, pelo Elano, pela coordenação técnica, pela comissão técnica, né, pelo Marcelo, depois a gente leva para a diretoria aprovando, a gente abre a negociação. Acho que isso minimiza as chances de erro. Acho que isso estanca também a questão, tipo, vou trazer o jogador porque é amigo do fulano, porque é amigo do ciclano, porque a gente deve favor pro fulano. Não, tipo, tem todo um processo, então passa por vários filtros. O jogador, quando chega dentro do Guarani, todo mundo conhece. Hoje todo mundo sabe quem é o jogador que está chegando, né? Já viu o vídeo, já viu o material, já estudou o histórico, já conversou com o atleta, né? Então acho que isso dá um pouco de segurança. E sobre a janela que está abrindo, a gente fez 10 contratações, 11 agora com o Gabriel Silva, que a gente já anunciou. Tem mais um volante, está muito próximo de fechar. E aí, a partir daí, a gente deve estancar, a não ser que negocie algum jogador, né? Talvez a janela também está aberta para que a gente possa perder jogadores, né? Hoje a gente está praticamente com todo o grupo na mão, em termos de contrato. Então, tipo, para tirar um jogador do Guarani teria que vir uma proposta boa. Então não é tão simples hoje, como a gente perdeu o Bilu e o Natan, não é tão simples perder mais algum atleta, praticamente todos estão bem amarrados, mas a gente pode fazer um negócio sim, acho que não só pode, como às vezes deve fazer, até para oxigenar financeiramente também o clube. É importante para a instituição que a gente faça algum negócio.
Se sair algum jogador, a gente vai ter que repor. Mas a princípio não, a princípio a gente encerra por aí. Acho que a gente já está com um grupo bastante competitivo. Hoje eu já considero um dos melhores elencos da Série C. E aí não estou falando só em termos de resultado, porque às vezes bons elencos também não ganham jogo, mas hoje eu vejo 2, 3 jogadores por posição. Hoje eu vejo característica diferente. Por exemplo, na esquerda, se a gente quiser um ponta, a gente tem o Vitinho. Se a gente quiser um cara mais de ala, temos o Emerson. Se a gente quiser um cara com a construção, nós temos o Renan. Estou dando exemplo só na questão da lateral esquerda. Então a gente consegue ter isso praticamente em todas as posições do elenco, né? Se a gente quiser ter um centroavante mais móvel, a gente tem o Bruno. Se a gente quiser ter um centroavante mais de área, tem o Dene. O zagueiro mais pesado, nós temos o Bruno e o Alisson. O zagueiro mais rápido, nós temos o Rafael. Então acho que isso nos dá uma certa tranquilidade em termos de elenco. E nos dá a opção para o Marcelo, até para que a gente possa também conversar com o Marcelo, porque antes eu olhava e às vezes não tinha a característica que ele queria para aquele jogo. Hoje a gente entende que sim, e acho que agora é muito mais, em termos de janela, trabalhar já com monitoramento para a próxima janela, para a montagem do ano que vem, para renovação daqueles jogadores que estão com contrato, como a gente fez com o Emerson agora recentemente. Os jogadores que a gente vai estar no mercado também atento, porque os jogadores que terminam o contrato no final do ano já podem assinar um pré-contrato agora. Então as contratações que a gente for fazer para o final do ano, a gente já tem que começar a trabalhar agora nessa janela. Então acho que é muito mais nisso, né, pensando no Guarani a médio e longo prazo, do que pensar de imediato. Há ainda uma preocupação com relação ao time da Copa Paulista. Eu acho que no time da Copa Paulista a gente poderia trazer 2, 3 atletas. A gente está tentando ainda ver essa possibilidade, porque também é uma competição importante para a gente. O Cordeiro tem feito um trabalho bonito, muito difícil o trabalho dele, com pouco tempo de trabalho, né? Os jogadores estão, a maioria, no time da C, descem para jogar, então ele não consegue ter uma característica de jogo. Então quanto mais jogadores ele estiver treinando com ele, eu acho que fica mais fácil a questão tática do time dele. Mas também, ontem eu estava acompanhando o Botafogo de Ribeirão Preto, que é na segunda divisão, também uma camisa pesada que está jogando essa competição, e ontem eles conseguiram a primeira vitória na competição também, estão tendo muita dificuldade. É muito difícil tu tá em 2 competições, tu conseguir focar nas 2, mas é importante para o Guarani chegar também na Copa Paulista, então talvez possa vir ainda 2, 3 atletas para a Copa Paulista.